Agora é o seguinte, prestem todos muita atenção. Eu quero chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, de vocês que estão pelo Instagram, todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos aqui nos estúdios com o Dr. Wagner Soares e o Dr. Guilherme Gasparetto, a quem eu agradeço muito pela gentileza da entrevista, e eles vão trazer informações importantes para vocês. Bom dia, doutores. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Bom, nós vamos começar informando um pouquinho, perguntando para cada um. A população de Ponta Grossa tem direito, tem oportunidade de reaver um pouco do prejuízo que está tendo com a Sanepar? A resposta de cada um. Bom dia, Márcio. Sim, é possível a população ela pedir essas indenizações perante a Sanepar e toda essa problemática que tem se apresentado, né? Que infelizmente é uma problemática que na verdade tem se estendido ao longo do tempo aí, apesar de existirem já ações populares que correm na justiça em desfavor dela, liminares em desfavor dela, para que ao mínimo sejam os serviços essenciais retornados a esse abastecimento. A gente está tendo aí problemas em todas as regiões, problemas também de cronogramas que não estão sendo cumpridos pela Sanepar. Então sim, é possível ser pleiteados não só das ações coletivas, mas também ações individuais, né, preenchidos alguns requisitos aí, pleitear indenizações e responsabilização da Sanepar diante de toda a problemática que se estende. Dr. Wagner, me conta, qual é o tipo de informação, de prova, de indenização que a pessoa pode reunir para cobrar a Sanepar? Que tipo de informação, que tipo de dano, qual é o tipo de prova que tem que ser reunida? Vamos lá, primeiramente é importante que a população tenha ciência que ela pode ser restituída ali na questão indenizatória, né? Tanto em danos morais, né? Que basicamente vem ali a questões subjetivas, as pessoas que estão indo buscar água na bica, muitas vezes ali, para ter a água em casa, né? Como também indenizações de cunhos materiais. O empresário que muitas vezes ele está tendo prejuízo no seu comércio, né? Até mesmo tive relatos de pessoas que têm lavacar, hoje em dia não conseguem prestar os seus serviços aos seus clientes. Então é uma situação lamentável. Porém, para que a gente possa atingir esse objetivo indenizatório, é importante pelo menos comprovar o nexo de causalidade, ou seja, né, comprovar pelo menos que houve esse transtorno de alguma maneira documental, seja por meio de um registro financeiro ali, de um prejuízo de uma imagem, né, que possa constituir essa prova mínima, né. A Sanepar hoje, ela, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ela tem responsabilidade objetiva pelos danos que estão causando à população. Isso significa que, independente de culpa, a Sanepar deve indenizar, né. Ok. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta assim, doutor Guilherme. Se a Sanepar ela tem que ser indenizada, eu quero perguntar sobre qual instância, de que maneira que ela tem que ser acionada. A pessoa ela pode procurar pelo dano, pela restituição sozinha. Ela pode procurar, por exemplo, digamos que faltou água lá no meu condomínio. Ela pode, o pessoal do condomínio tem que procurar uma única vez, por uma única pessoa, todos juntos, procurar via PROCON, procurar via escritório, como fazer? Certo, Márcio, é possível as pessoas pleitearem indenizações de maneira individuais e também agruparem-se para entrar com uma mesma ação, né? Independente do qual caminho ele é ser seguido, é possível buscar essa indenização no próprio juizado, né? Então as pessoas mais carentes, mais simples, elas podem procurar esse auxílio da justiça nos juizados especiais da Vara da Fazenda Pública, onde elas podem pleitear até 40 salários mínimos de indenização, sem acompanhamento do advogado. Mas havendo a comprovação de dano, havendo a necessidade de uma instrução, de algo um pouco mais complexo, demande uma assistência técnica, é recomendado que ela procure um advogado da sua confiança para que possa auxiliá-lo com relação a essa reparação e buscar uma indenização justa de acordo com os fatos. Ok. Para você que está acompanhando a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, eu peço para que você mande a sua pergunta, para que você mande o seu comentário. Qual é a sua dúvida? Você teve algum problema? Por exemplo, eu quero conversar com as mães de uma forma especial. Doutor Wagner, eu quero perguntar o seguinte. Tem muitas mães que falaram comigo ao longo dos últimos dias, dizendo assim: olha, quase perdi o meu trabalho, porque eu deixei de ir trabalhar, porque eu não tinha com quem deixar a minha criança. Nesse caso, a mãe tem como cobrar alguma coisa da Sanepar? Qual é o encaminhamento? Qual é a orientação nesse tipo de caso?
Vamos lá, tem sim como cobrar, inclusive deve, né? Todo transtorno moral que aconteça em relação ali à questão familiar ou até mesmo pessoal deve ser cobrado da Sanepar. Veja, os danos de cunho moral, a gente precisa individualizar cada indivíduo, né? Visto que a individualidade de cada um, o problema que cada um está suportando é diferente um do outro. Isso tem a subjetividade da indenização do dano moral, o que é um pouco diferente, Márcio, da situação do dano material, né? O dano material nada mais é que é algo tangível, né? Tinha uma máquina lá em decorrência da falta de água, eu acabei tendo problemas com a minha máquina e danos, né? Agora, já o dano moral, que é o caso dessa mãe que está tendo problemas em não conseguir aí levar o filho para a escola, não conseguir trabalhar, veja, isso atinge o cunho moral dela, né? A integridade ali familiar e a rotina dessa família. Ok, agora vamos falar mais um pouquinho sobre as empresas, porque demorou um pouco para que a classe empresarial se mobilizasse também, porque digamos que foi a última a ser atingida, mas bares, restaurantes, hotéis, até mesmo o distrito industrial, doutor Guilherme, também foi atingido. Então, eu quero perguntar para o senhor como, porque a gente recebeu aqui, agora mais recentemente, a mobilização das classes, né? Então, o sindicato dos hotéis, a associação dos bares e restaurantes, a própria CPG. Agora eu quero perguntar como vamos falar então, por exemplo, de um estabelecimento específico que faz parte de uma associação. Qual é a orientação para um empresário específico que se sentiu prejudicado? Como ele pode mobilizar a categoria dele? Digamos que o empresário X faz parte de uma associação, mas ele não quer entrar sozinho, digamos, mas ele quer que a associação que represente ele entre com uma ação para que ganhe corpo, ganhe maior representatividade. Qual é a orientação para ele? Certo, Márcio. Veja, o comércio ele também tem um grande prejuízo aí pela atividade comercial que ele exerce. Ele pode ter lucros cessantes, ele pode ter perdas e danos. Então pode ser uma categoria de danos inclusive maior do que as ações individuais. A orientação para essas empresas é que elas busquem os seus sindicatos, busquem suas representações e de maneira coletiva elas ingressem com essas ações também, pode ser de maneira individual, mas como você bem orientou, se elas entradas de maneira coletiva, elas vão ganhar corpo, vão ganhar substância e com certeza vai ter uma responsabilização muito maior e mais graúda que a gente espera aí sobre esses fatos que estão ocorrendo. Entendi. Bom, agora eu aqui no portal Boca no Trombone sempre peço para que a orientação seja dada direta, orientando diretamente a nossa população. Então, eu quero pedir para que cada doutor, cada advogado, de forma individualizada, converse com a nossa população, olhe para esta câmera aqui, eu sei que está um pouco apertadinho aí, mas eu peço para que vocês olhem aqui para esta câmera e converse com a população. Vamos dividir em dois momentos. Eu sei que cada advogado tem uma especialidade, mas eu vou pedir para que vocês se dividam e conversem com grupos específicos da população, orientando, passando informação para a nossa comunidade de um modo geral. Então, por favor, olho no olho, diretamente, conversando com a comunidade, passem, ajudem. A nossa comunidade está sofrendo, está sendo vilipendiada pela comunidade, pela Sanepar, pela empresa que presta serviço. Nós conversamos agora há pouco com o Dr. Eric, dizendo que o Dr. Eric, vereador, disse que vai propor a anulação do contrato com a Sanepar, porque não passou pela Câmara de Vereadores. Segundo ele, esse contrato desrespeita a lei orgânica do município. Ok, mas e a comunidade? E as pessoas que estão mais distantes? E as pessoas que de repente têm que engolir goela abaixo esse contrato? Não é bem assim. Existe o poder judiciário para isso. Conversem com elas. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que é apresentado como uma justificativa em decorrência dessa situação, né? Primeiramente, a Sanepar fala que é uma questão inerente à situação climática, que devido à seca, né, tivemos problemas ali com o abastecimento de água, ou seja, a população acabou consumindo mais água. Veja que isso era algo totalmente planejável. A Sanepar poderia, com base em estudos técnicos, né, buscar esse planejamento para que não faltasse água na nossa cidade, para que não faltasse água na sua torneira, para que você pudesse tomar um banho digno,
digno para que você pudesse fazer uma alimentação digna dentro da sua casa. Inclusive, a água é garantida pela nossa Constituição Federal. Eu quero que o consumidor ele entenda que, veja, se o consumidor por algum motivo não tiver condições de pagar o seu talão de água, a Sanepar não vai te pedir uma justificativa. Então, é importante que você se coloque à frente dessa situação e busque os seus direitos individuais. A gente vê ali deputados, vê também alguns vereadores da nossa cidade que estão fazendo de maneira assertiva, buscando reparações públicas através de ações públicas. Mas isso não vai garantir a sua indenização, não vai respaldar o seu direito individual dentro da sua casa, não vai respaldar a sua necessidade de ir buscar água na bica, às vezes, para ter água dentro da casa, para você fazer as coisas básicas da sua necessidade. Essa ação popular, ela está sendo pleiteada e qualquer retorno financeiro que isso venha a ter, inclusive a Sanepar já foi determinado algumas multas para elas, devido ao descumprimento de medidas liminares. Esses valores arrecadados eles vão para um fundo público. Esse fundo público ele volta para a população através de serviço. Né? Mas como é que fica o teu problema ali, que suportou, né, como foi dado o exemplo anteriormente, a mãe que não conseguiu levar a criança para a escola, o paciente lá de um hospital que teve sua cirurgia adiada pela falta de água, né? São situações que são pontuais. Então, o consumidor tem que ter consciência dos seus direitos e buscar essa indenização de maneira individual para ser reparado, tá? E isso não é somente um interesse financeiro. Isso aí a gente precisa exercer que, com base nessa cobrança, o serviço venha a melhorar, para que isso não venha a acontecer novamente. Isso tem que ser algo punitivo e pedagógico, né, para a empresa Sanepar, para que eles não brinquem com a população de Ponta Grossa. Ok, esse é o Dr. Wagner Soares. Agora eu vou pedir para que o Dr. Guilherme Gasparetto converse com a comunidade, olhos nos olhos, e dê a sua orientação, por favor. Vamos lá, então, como bem pontuou aqui o meu colega, é importante nós buscarmos essas responsabilidades individuais também para a população. E como bem ressaltou o Márcio aqui, a gente também tem que pensar na nossa classe trabalhadora, nos nossos empresários, nos nossos comerciantes, que estão sendo muito prejudicados com essa situação, que esperam todo dia ter esse abastecimento para regularizar as suas atividades. Contudo, são todo dia surpreendidos com a falta de água, inclusive com a Sanepar descumprindo o próprio cronograma que ela repassou para a população, que também é um dos debates dessa liminar aí que ela está descumprindo. Então, eu entendo que você também comerciante, você também empresário, que está tendo a sua atividade empresarial, sua atividade aí lesionada, ou às vezes até parada, travada por causa disso, você também merece uma indenização, você também pode buscar inclusive uma liminar da justiça, um amparo do Estado, para que esse reabastecimento ocorra, para que você não seja lesado no seu trabalho, você não seja lesado na sua empresa, onde muitas vezes até seus funcionários não podem exercer as atividades e acaba tendo um problema em prejuízo em cadeia. Então sabe que é sim possível pleitear uma indenização, tanto individual como o meu colega disse, mas também uma indenização aí para a sua empresa, através de sindicato, através de uma união de outras empresas. E aí realmente é importante que a gente busque essas indenizações, busque essa responsabilidade, não só no sentido punitivo, mas também no sentido pedagógico, para isso não volte a ocorrer, nossa população não volte a ficar desamparada com problemas que eram totalmente previsíveis e sanáveis aí de acordo com nossas estações do ano aí, com relação ao calor que sempre ocorre nos meses de verão. É por isso que aqui no Portal BNT a gente faz esse trabalho de jornalismo informativo, jornalismo cidadão. Nós estamos trazendo orientação para que você faça valer os seus direitos. São 8h21. Doutores, muito obrigado pelas informações de vocês. Obrigado por ajudar a trazer orientação e informação. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia.